Queridos, que bênção. Eu e a minha esposa fomos tão abençoados nesse tempo aqui. E eu gostaria de chamar ela aqui. Vem cá, Sandra, um pouquinho para falar com o pessoal. Aí, vamos aplaudir essa linda, maravilhosa, preciosa esposa do pastor Carlinho. Minha gatinha linda, gauchona. Uhul. Paz, queridos. Que alegria estar aqui com vocês. Bom, vocês me viram, né, esses dias aqui mais quietinha, mais sentadinha, mas é porque, assim, eu vim mesmo mais para fazer companhia para o meu marido, que eu não gosto de deixá-lo sozinho. Né, e estar aqui com vocês, aproveitar e conhecer essa igreja maravilhosa. Eu estou mais quietinha, assim, porque eu estou com, né, alguns problemas no joelho, no ombro, e estou passando por um tratamento. Aí aproveitem, por favor, nas suas orações, lembrem da pastora Sandra de Araguari e orem por mim, ok? Bom, eu só quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, né, por ter passado esses dias aqui com essa igreja linda. Foi um tempo, assim, muito precioso, né? Pastor Vilela, pastora Sandra, os outros pastores estão de parabéns. Vocês têm uma igreja linda, uma igreja muito abençoada. Uma igreja que realmente se entrega totalmente na hora da adoração. E isso é tremendo, isso faz toda a diferença. Né, nós estamos indo embora hoje e estamos levando no nosso coração, né, um pouquinho de cada um de vocês. Nós fomos recebidos com muito amor, né, um amor assim que nos deixou constrangidos. Que amor maravilhoso. Né, e que realmente, como o pastor Eduardo, nós possamos sair daqui desse lugar e levar esse amor, e estender esse amor, sair das quatro paredes aqui e levar esse amor lá para fora, né? Tantas pessoas, a começar dentro da nossa casa, né? Eu entendo que o nosso maior desafio é dentro da nossa casa, porque quem realmente nos conhece são as pessoas da nossa casa. Muitas vezes lá fora, no nosso trabalho, na faculdade, lá fora às vezes é fácil a gente vestir uma máscara, né, e super espiritual, mas às vezes dentro de casa que é o real problema. Então, o nosso maior desafio, antes de sairmos lá para fora, espalhando esse amor e falando de Jesus, nós precisamos viver Jesus, viver. E muitas vezes o nosso testemunho é sem palavras, com as nossas atitudes, com o nosso proceder. E que nós possamos, dentro da nossa casa, né? Quem não tem aqui marido convertido, ou a esposa não é convertida, ou os pais, ou alguém da família, que você possa sair daqui, que nós possamos sair daqui e levar esse amor, estender esse amor, amém? Porque só assim o mundo vai saber que nós somos filhos de Deus, porque nós amamos uns aos outros, de fato e de verdade, amém? Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela recepção. Vocês estão de parabéns. E eu espero uma próxima vez voltar aqui, porque eu amei essa igreja. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Irmãos, Deus tem um chamego comigo. O Senhor tem um chamego comigo. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que é, na verdade, um estudo de 6 meses, e eu tenho certeza que nós não vamos apreciá-lo todo nessa manhã, até porque a minha garganta está no finalzinho, e vocês não aguentam mais ver o pastor Carlinho falando. Eu vou pegar alguns pontos desse estudo, que é baseado na primeira carta do apóstolo João, que fala sobre o tema desse retiro, desse acampamento, que é koinonia. Você pode falar essa palavra comigo? Diga koinonia. Então esse é o grande desafio da igreja, a koinonia, a comunhão. O que é koinonia? Segundo o teólogo William Barclay, koinonia é um relacionamento íntimo, estreito, que as pessoas aceitam entre si. Não é algo forçado, não é algo imposto, é algo que se desenvolve de forma voluntária, porque tudo que é feito com amor é recebido por Deus. Por isso que Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro,
vem cá, você me ama? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, então dá, então apacenta as minhas ovelhas. Tudo em Deus principia-se nessa espontaneidade, nesse amor, nesta entrega, e a coinonia não é diferente, a comunhão não é diferente. Esse é o grande desafio da igreja. Quando nós abrimos na carta, primeira carta do apóstolo João, está lá no final da Bíblia, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer aqui um apanhado deste livro, e eu gostaria que você estivesse atento a algumas passagens que nós vamos estar lendo aqui. O que acontece ali, no livro de 1 João, primeira carta de João, é um desafio à igreja, primeiro, a ter comunhão vertical. O desafio do apóstolo João, em primeiro lugar, é desafiar eu e você, a igreja do Senhor, a desenvolvermos uma comunhão, uma coinonia vertical. Ele começa a dizer assim, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida. E a vida se manifestou, e dela nós damos testemunho, nós compartilhamos dessa vida com vocês, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele estabelece um princípio da coinonia, que é a comunhão vertical. Não tem como desenvolvermos uma comunhão uns com os outros sem a base da comunhão vertical. Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Ele utiliza algumas palavras-chave em toda a carta: conhecer a Deus, ter comunhão com Ele e permanecer nele. Conhecer, ter com Ele comunhão e permanecer nele. São três palavras que ele vai utilizar constantemente na sua carta. Então, nós precisamos ter isso como objetivo, como alvo, a minha vida com Deus. A primeira pergunta nessa manhã: como está a minha vida com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Eu tenho falado com Deus todos os dias, eu tenho me comunicado com Ele, eu tenho conhecido a Ele. O próprio Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus o Pai e ao seu Filho a quem Ele enviou. O conhecimento de Deus é progressivo, é constante, é contínuo. E nós precisamos fazer essa análise, essa sondagem nas nossas vidas. Como está a minha comunhão com Deus? Presta atenção, se nós não passarmos por esse primeiro crivo, não tem como nós falarmos. Isso vai ser apenas, irmãos, instantâneo, apenas momentâneo, a questão da comunhão horizontal. Ela não será saudável, ela não será firme, sustentável. Ela pode ser, em um instante, até intensa, como nesse congresso, mas ela não será permanente. Porque se a minha saúde com Deus, a minha comunhão com Deus não estiver em dia, não tem como eu sustentar a comunhão com os irmãos. Aliás, essa comunhão pode se tornar doentia, pode se tornar uma comunhão problemática, e pode chegar ao cume das divisões, das secções, das facções no meio do corpo de Cristo. Então é muito bom estarmos juntos, é muito bom termos comunhão uns com os outros. Nós vamos falar sobre isso, e esse é o objetivo do apóstolo João. Mas nós não podemos tomar atalhos. O primeiro desafio dele, se o pessoal quiser já projetar a primeira carta aqui, e nós vamos meditando aí, olha, os primeiros versículos, o desafio é esse. Você pode ler aí,
ele fala dessa comunhão vertical, que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos contemplado com os nossos próprios olhos, temos tocado, a nossa experiência com Ele. O apóstolo João diz, nós tivemos experiências com Ele. Nós queremos desafiar vocês a terem experiências com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, pode passando, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos, proclamamos a vocês, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, pode prosseguir. Nós lhes proclamamos o que vimos, o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão, em primeiro lugar, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos estabelecer esse parâmetro nas nossas vidas. Eu preciso estar em dia com minha comunhão com Deus. Eu preciso estar cheio de Deus. Porque senão, na comunhão, eu transparecerei, eu influenciarei de forma negativa, eu comungarei algo que não é de Deus, eu repartirei coisas que não são saudáveis. Então eu preciso dessa comunhão com Deus, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Então, a partir desse crivo, a partir dessa base da comunhão vertical, ele diz assim, aquele que está tendo comunhão com Deus, aquele que conhece o Pai, que conhece o Filho, aquele que permanece em Deus, acontece com Ele, no mínimo, eu não quero ser presunçoso em entender que são todos esses pontos, mas no mínimo, 15 aspectos acontecem com essa pessoa. Eu não vou falar dos 15, procurarei falar de 4, talvez, se tiver tempo, de 5 apenas. Mas se você puder anotar, seria importante para que você então, a posteriori, refletisse nesta carta a partir deste foco. Primeiro, quem tem comunhão com Deus, anda na luz como Ele está na luz e não nas trevas. Segundo, tem comunhão uns com os outros, consegue ter comunhão uns com os outros, é consequência. Terceiro, guarda os mandamentos de Deus, e daqui a pouco vamos falar sobre quais são esses mandamentos. Quarto ponto, anda como Ele andou, anda como Ele andou, nas mesmas pisadas que Cristo Jesus. Quinto ponto, ama e não odeia o seu irmão. Essa pessoa ama e não odeia o seu irmão. Sexto ponto, possui a unção que vem dele. Sétimo ponto, pratica a justiça. Oitavo ponto, nele se santifica. Nono ponto, não vive no pecado. Não é que não peca. Houve o desenvolvimento de uma teologia no Brasil sobre a impecabilidade do novo convertido. Mas não é isso que a palavra fala. Não é que não peca, é não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Décimo ponto, vence o mundo. Quantos querem vencer o mundo aqui em nome de Jesus? Décimo ponto, vence o mundo. 11º, é guardado por Deus e o maligno não lhe toca. 12º ponto, é isso? 12º ponto, tem as suas orações respondidas por Ele. Quantos querem as orações respondidas por Deus? Eu vi aqui quando houve o desafio das pessoas estarem aqui, se prostrando, buscando o milagre do Senhor, Deus me mostrou Ana aos pés do Senhor. Muitas pessoas aqui como o coração de Ana, algumas orações mesmo sem palavras, apenas com gemidos, e Deus colheu a sua oração aqui nessa manhã, e a resposta virá. Você crê nisso, em nome de Jesus?
Então, com a autoridade do Senhor sobre a minha vida, que o Senhor possa abençoar você com o pedido do seu coração, e que a paz do Senhor guarde a sua alma, em nome de Jesus. 13º, é abençoado, é aperfeiçoado no amor de Deus, e por isso nada teme. 14º, ele adquire em Deus, conquista em Deus a vida eterna. E 15º ponto, ele espera ansioso pela volta de Cristo Jesus. Eu quero falar de 4 desses pontos, talvez 5. O primeiro deles, aquele que estabelece em sua vida comunhão vertical, que tem comunhão com Deus, que conhece a Deus, que permanece em Deus, anda na luz e não anda nas trevas. Verso 5, se possível projetar para nós, versos 5 e 6, eu vou ler na versão revista atualizada, para nós andarmos um pouquinho mais rápido, e aí ele vai projetar, não sei em qual versão, mas a versão revista atualizada diz o seguinte, verso 5, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, essa comunhão vertical, e andamos nas trevas, na verdade estamos mentindo e não praticamos a verdade. Andar na luz significa andar com Deus, porque Deus é luz, segundo esse versículo. Quando no princípio Deus criou o homem e a mulher, a palavra do Senhor diz que eles andavam nus e não se envergonhavam por isso. O que é andar nu e não se envergonhar? Andar em transparência, ter a sua vida em total transparência. Você daria o seu celular agora para qualquer pessoa? Você entregaria agora a senha do seu celular para qualquer pessoa? Você deixaria alguém entrar agora nas suas mensagens? Irmãos, eu já fui advertido por isso. Pastor Carlinhos, o senhor precisa ter senha no celular. Se o senhor perder o celular, todo mundo vai descobrir tudo ali, olha. Eu sei que isso é um cuidado, eu preciso ter esse cuidado. Não estou dizendo que você tem que fazer assim, mas até hoje eu não coloquei senha no meu celular. Qualquer pessoa que pegar meu celular, abre e vê tudo que está lá dentro. Eu prefiro assim. E não é porque eu não tenho tentações, não é porque eu não sou perfeito, é muito pelo contrário, é justamente porque eu sofro tentações e não sou perfeito, que eu preciso andar na luz. Eu preciso andar na luz. O que guarda as nossas vidas é a luz de Deus. Se nós queremos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Nós precisamos ter transparência. Nós não podemos ter vergonha de algo. O pecado levou o homem a se envergonhar de si mesmo, a se esconder. Quando a luz se manifestou, quando a luz de Deus brilhou no jardim, na viração do dia, depois do pecado, o homem se escondeu. E muitas vezes nós temos buscado viver uma vida de aparência, como a pastora Sandra falou aqui. Por fora, aquele ditado, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Jesus usou uma outra frase, ele disse assim, olha, por fora, sepulcro caiado. Você já viu uma casa caiada? Você passa um carro, hoje tem tintas fenomenais, né? Mas naquela época, a tinta que trazia uma brancura era o cal. E aí caiava, né? Aquela casa caiada, aquele sepulcro caiado, por fora você fala, não, mas que lugar bonito, né? Jesus fala, mas se tirar a pedra, fede. Aqueles crentes bonitos, irmãos, muitas vezes nós somos tão, né, assim, experientes, tão experts em aparência, em vivermos aparências,
nós representamos tão bem, vivemos de forma teatral, as pessoas muitas vezes nos admiram, mas porque não conhecem a nossa intimidade. Somos verdadeiros Naamãs, guerreiros, conquistadores, venerados pelas pessoas. Mas quantas vezes nos escondemos para tirar a nossa roupa? Você acha que foi à toa que Eliseu falou para ele assim: mergulha 7 vezes lá no Jordão? Porque a cura de Naamã não foi só o mergulho, foi tirar a sua roupa, sua roupagem, a sua armadura. É ser como Jonatas diante de Davi, quando viu pela primeira vez, o amou de tal forma que arrancou a sua couraça, toda a sua armadura, a sua capa, o seu escudo, a sua espada e a sua lança, e disse: faço aliança com você. Se queremos ter o poder da comunhão agir nas nossas vidas, precisamos andar na luz, precisamos ser transparentes, precisamos mostrar as nossas chagas, para que o Jordão de Deus, as águas do Senhor e da transparência e da confissão possam ser derramadas sobre nós, nós sermos curados e restaurados. Andar na luz, andar na presença do Senhor, e com isso nós teremos sim comunhão uns com os outros. Não precisa abrir essa passagem, capítulo 3 do Evangelho de João, verso 19 e 20, o julgamento é esse, disse Jesus, a luz veio a esse mundo, assim como Deus foi na viração do dia no jardim. Ele diz: eu também vim a esse mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele diz no verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E tem muitas pessoas assim, que não querem ser questionados, não querem ser arguidos, não querem ser confrontados. Quantas vezes nós somos orgulhosos demais para isso, e não permitimos com que a luz de Deus penetre. Estamos próximos, não só das trevas, mas de um abismo terrível que pode nos tragar. Ele diz: quem pratica a verdade, vem para a luz. Cristo Jesus fala no verso 21, quem pratica a verdade, vem para a luz. Estou lendo a versão, Nova Versão Internacional. Vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que elas são todas realizadas por intermédio de Deus. Então quem anda em transparência ama viver na luz, porque sabe que tudo que ele praticar glorificará o nome do seu Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra, e não se pode pegar esse sal e se guardar no saleiro, mas tem que salgar a terra. Vós sois o sal da terra. E se esse sal ficar muito tempo guardado, perde o seu valor, perde o seu sabor, para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz deste mundo. Não se pega essa luz e coloca debaixo do alqueire, era um cesto de medida. Não se pega essa luz e coloca debaixo desse cesto, desse alqueire. Ora, se você fizer isso, você vai tampar aquela luz. Mas pega-se essa luz, que era uma lamparina, pega-se essa luz e coloca-se no velador. Era um lugar colocado na parede, onde se colocava essa lâmpada, e aí Jesus diz: e assim ilumine a vossa luz toda aquela casa. Você precisa brilhar a sua luz. E ele fala o seguinte: para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Diga comigo: eu preciso andar na luz. Irmãos, isso é imprescindível para que possamos experimentar o poder da comunhão. Segundo ponto, o verso 7 na sequência, se possível pudermos ler, verso 7 do capítulo 1,
diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, então mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo ponto, quem anda com Deus, anda com quem anda com Deus. Você pode repetir essa frase comigo? De quem anda com Deus, anda com quem anda com Deus. Nós só podemos, irmãos, nós precisamos amar o mundo, nós precisamos ter contato com essas pessoas, nós precisamos atraí-los até a luz, nós precisamos ir até onde eles estão, mas não tem como ter comunhão com o mundo, não tem. Porque comunhão, a palavra comunhão, é a realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, ideias, pensamentos, agir, sintonia de identidade. Eu só posso ter comunhão com quem anda com Deus. Não tem como eu andar com alguém que não anda com Deus, ter comunhão nesse nível, não tem como. Então eu posso participar de um aniversário de um colega meu que é ímpio, eu posso ir na casa dele, presenteá-lo, passar um tempo com ele, orar por ele se possível, mas não tem como eu ter comunhão com aquelas pessoas no nível em que elas estão. E muitos crentes, em nome da super graça, estão bebendo cerveja com os ímpios, entrando nas batidas e nas vodkas, estão deitando e rolando para dizer: eu preciso ganhar as pessoas que estão lá fora. Eu pergunto, se você anda como eles andam, qual é a diferença que os atrairá para estar no caminho do Senhor? Se somos como eles, o que os atrairá? Como eu falei aqui do louvor, eles têm músicos, irmãos, estão quilômetros à nossa frente. Eles têm músicos profissionais, pessoas que fazem muito melhor as coisas do que nós, mas nós temos a presença do Senhor que eles não têm. A unção do Altíssimo está nesse lugar, a luz de Deus está aqui, e essa luz vai atrair essas pessoas. Não podemos barganhar, não podemos negociar aquilo que é inegociável, em nome de Jesus. Então, eu só posso ter comunhão com aquele que anda com Deus. Então entenda bem isso, irmãos, para nós não fazermos acepção de pessoas, discriminação de pessoas. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando em termos de intimidade, comunhão. Não tem como. Não podemos participar das mesmas obras que eles. Terceiro ponto, capítulo 2, verso 3. Vamos ver então, capítulo 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, ou seja, o nosso relacionamento com Ele é sadio, nós estamos conhecendo a Ele, por esse motivo, se guardamos os seus mandamentos. O fruto direto da nossa relação com Deus é ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Por isso, irmãos, só oração, esse tempo de só falar, isso não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é falar com Deus sim, mas também é ouvir a voz de Deus. É ouvir a palavra de Deus. É compreender os mandamentos de Deus. É ter claro na sua mente, no seu coração, qual é a vontade de Deus. É o que nós falamos aqui dos valentes de Davi. A intimidade deles com Davi os fez ouvir a voz do coração do seu rei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabemos que a nossa comunhão com Deus, ela está sadia, que temos o conhecido, se obedecemos os seus mandamentos, se guardamos os seus mandamentos.
João capítulo 14, o apóstolo João vai dizer no verso 15 o seguinte: Jesus dizendo para os seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No verso 21, na primeira parte, ele diz assim, do capítulo 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aqui nesta carta, no capítulo 5, se pode ser projetado, pessoal da mesa, no capítulo 5, verso 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Vamos ver dessa tradução aqui, deixa eu ver. Capítulo 5, verso 3 de 1 João, capítulo 5, verso 3. Vamos ver qual que é essa tradução, o que ela diz. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Irmão, sabe qual que era o problema da lei? Jugo. Era peso. Jesus falava assim para os fariseus: vocês impõem peso sobre as pessoas e nem com um dedinho mínimo vocês querem carregar esse peso. E aí Jesus vem com um novo mandamento. Qual é a diferença dos mandamentos de Jesus para o Velho Testamento? Se for só na obediência carnal, os mandamentos de Jesus são até muito mais pesados. A nossa justiça tem que exceder muita dos escribas e fariseus. Mas sabe por que não são penosos? O apóstolo João diz assim: não são penosos, porque nós o amamos. Deus não quer obediência sem amor. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Se o que estivermos fazendo para Deus não for por amor, na base do amor, vai se tornar penoso para nós, vai se tornar algo pesado para as nossas vidas. Por isso ele diz: vinde a mim primeiro, vinde a mim, você que está sob o jugo da obrigação, do peso, da responsabilidade, da força humana, de tentar resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. Vinde a mim, você que tem tentado com os seus braços, buscado vencer com as suas próprias forças, está cansado, está sobrecarregado. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Porque a primeira coisa que precisamos ter é relacionamento com Ele. Se o amarmos, se formos apaixonados por Ele, irmãos, tudo que Ele nos pedir, faremos sem peso algum. Por isso aqueles dois valentes foram até o poço de Belém. Imagine se Davi fosse um opressor. Imagine se Davi fosse alguém que oprimisse os seus soldados, os seus valentes, e dissessem para eles: estou com sede, ordena vocês agora, vão até a guarnição do inimigo, peguem água ali em Belém e tragam para mim. Irmãos, pode até ser que eles obedecessem o seu rei, que eles viessem a obedecer o seu rei, mas eles não o fariam com alegria, com amor, com satisfação, com desejo que eles fizeram quando foi o rei que era amoroso, precioso, e que antes de eles entregarem a vida para Davi, o próprio Davi entregou a sua vida para eles. O Senhor Jesus quer que entreguemos as nossas vidas a Ele, porque antes de fazermos isso, Ele entregou a sua vida por nós. Então venham para mim primeiro, me conheçam, tenham relacionamento comigo, me experimentem, deixem com que a minha vida penetre dentro de vocês. Então, os discípulos de João, quando quiseram conhecê-lo, e foram até ele, perguntaram: Senhor, onde assistes, ou onde você mora, onde você reside? Jesus
não começou a pregar, a discutir com eles, a impor sobre eles julgos. Jesus diz: vinde e vede, venham tomar um café comigo, venham beber da minha presença. E quando nós temos relacionamento com Deus, os seus mandamentos não são penosos. Andando no caminho de Emaús com os 2 discípulos, ele não veio trazendo jugo, dizendo vocês estão errados em sair de Jerusalém. Não, ele veio questionando, perguntando, dizendo: para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Emaús, posso ir com vocês? Pode, é lógico. O que vocês estão conversando aí no caminho? Nós estamos falando dos últimos acontecimentos de Jerusalém. Ainda deram uma bronca em Jesus, não sabia que era ele. Falavam: onde você estava? Que você não está sabendo das últimas novidades? Do que aconteceu com o varão Jesus de Nazaré, homem cheio do poder de Deus. Nós pensávamos que ele seria o libertador de Israel, mas agora ele foi entregue nas mãos dos homens, das autoridades, foi morto, sepultado. Nós pensávamos que ele traria libertação para nós. Estamos aqui totalmente confusos, não estamos entendendo nada. Com jeitinho, com amor, com carinho, Jesus falou para eles assim: ora, não seria isso o que disse o profeta? E foi falando com eles as escrituras, irmãos, e falando, e o caminho se tornou curto, uma caminhada de um dia. Eles chegaram uma tardezinha em Emaús, o caminho se tornou curto, aquele bate-papo. Você já viajou com pessoas assim agradáveis? Quantos já viajaram com pessoas agradáveis? Você foi batendo aquele papo assim, olha, eram muitos quilômetros. Quando é fé, chegou. Assim é quando nós temos relacionamento com Jesus. Vamos falando, vamos nos comunicando com Ele, vamos tendo relacionamento com Ele. Quando é fé, chegamos na glória de Deus, no reino do Senhor. Chegamos, cruzamos a linha de chegada. Aí eles chegaram em Emaús, aí Jesus ia passando. Eles falaram assim: não fica com a gente mais um pouco, está muito bom esse papo aqui. Toma um café conosco, vamos tomar um café da tarde. Entrar na casa lá de um deles, preparar o pão, quentinho e tal. Pediram para ele: olha, você, um viajante aí, você poderia fazer as honras, orar por nós, agradecer o pão. E no momento que Jesus deu graças, irmãos, eles fecharam os olhos, no momento que Jesus deu graças e partiu o pão, eles olharam um para o outro e falaram: ei Jesus, olharam para Jesus tinha sumido, Jesus tinha desaparecido. Aí eles falaram um para o outro assim: era ele, eu sabia. Ele falava conosco e o nosso coração se aquecia. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, os mandamentos dele não são penosos. Não são penosos. Ter comunhão com Deus é tomar sobre si o jugo dele, é aprender com ele. E se assim o fizermos, o seu jugo será suave, o seu fardo será leve. Isso porque caminharemos no relacionamento de amor. Jesus obedeceu o Pai, porque amava o Pai. Olha o que ele diz em João capítulo 14, verso 31, não precisa abrir. João 14, 31, o pessoal da mesa for rápido, quiser projetar. Ele diz assim: contudo, assim procedo, faço todas essas coisas, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Só essa primeira frase, essa primeira expressão. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Jesus obedecia por amor. Ele obedecia por amor. Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou a si mesmo, obedecendo até a morte, e morte de cruz.
E eu pergunto, irmãos, nessa manhã, qual é o grande mandamento que Ele quer que nós obedeçamos? Qual que é o grande mandamento? Um novo mandamento vos dou. O que Ele diz? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento. Você pode aplaudir a Ele? Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. O grande desafio. Jesus quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. É fácil não, irmãos. Falei que era pesado. É muito forte. E nós só conseguiremos fazer isso se nós o amarmos. Se você amar Jesus, você vai perdoar o seu irmão. Se você amar Jesus, você vai ter comunhão com Ele. Se você amar Jesus, você vai poder entregar a sua vida pelo seu irmão. Porque o seu irmão pode ser limitado, ter problemas. Mas Jesus pediu para você. Ele deu um mandamento para você. Filho, ama. E se eu amo Jesus, eu farei de todo o meu coração. Penúltimo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Quem conhece a Deus, quem anda com Deus, quem tem comunhão com Deus, quem permanece em Cristo Jesus, 1 João capítulo 2, verso 6, você pode abrir lá? 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós queremos ter comunhão uns com os outros, nós só conseguiremos isso através de imitarmos a Cristo Jesus, andarmos como Ele andou, praticarmos o que Ele praticou, vivermos o que Ele viveu, andar nas mesmas pisadas que Ele percorreu nessa terra. Quanto mais andarmos com Ele, quanto mais o seguirmos, quanto mais ouvirmos a sua voz, quanto mais não nos distrairmos enquanto Ele estiver falando nas reuniões, nos cultos, como está acontecendo aqui nessa manhã, quanto mais estivermos atentos à sua voz, quanto mais estivermos em obediência aos seus mandamentos, mais nos pareceremos com Ele. Se você vai andando muito com alguém, você vai se parecendo com aquela pessoa. Por isso que dizem que o marido parece com a esposa parece com o marido. Os trejeitos do marido a esposa vai pegando, os trejeitos da esposa o marido vai pegando também. A forma de falar, de conversar, apesar de muitas vezes eles serem opostos um ao outro, eles vão se parecendo muito. As características vão se tornando semelhantes, porque eles estão andando juntos 24 horas, tomando café, dormindo junto, e tantas coisas. Todos entenderam? Então, irmãos, essa intimidade vai gerando no casal essa identificação, vão se parecendo um com o outro. Então chegou um ponto que os discípulos não conseguiam mais esconder isso. Ocorreu 2 momentos na vida de Pedro. Preste atenção nessa primeira passagem. Está em Mateus capítulo 26, verso 76. Se conseguirem projetar, vou ler na revista atualizada, diz o seguinte: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, foi no momento que Jesus foi levado preso, cativo, e ele estava junto à fogueira, disseram para Pedro: verdadeiramente és um deles. Por quê, irmãos? Essa tradução diz assim, ó, porque o teu modo de falar te denuncia. Teu modo de falar te denuncia. E esse momento, Pedro ficou apavorado, porque não queria ser confundido com Jesus. Ele estava como agente secreto. Ele queria ali saber, né, especular, saber o que estava acontecendo, mas ele não queria mostrar sua identidade. Mas não teve jeito. As pessoas falaram, você é um discípulo dele. Como assim eu sou um discípulo dele? O que é isso? De onde você está tirando isso? Ah, não tem jeito de você esconder não. Você fala igualzinho a ele. O jeito de você falar é igualzinho dele.
E Pedro ficou apavorado, vocês sabem disso. Mas depois desse momento, em um outro instante, em Atos capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus, um paralítico de mais de 40 anos, se não estou enganado aqui, andou, era coxo desde o nascimento, ele andou, e uma revolução aconteceu. Os sacerdotes, apavorados com aquilo, prenderam Pedro e João, levaram a interrogatório, disseram para eles: vocês estão proibidos de pregar o nome de Jesus. E eles disseram: não podemos obedecer aos homens antes do que a Deus, porque debaixo da terra nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, ele foi falando, eles olharam uns para os outros e falaram assim: como esses homens podem ser iletrados e indoutos e falar dessa forma? Diz o texto assim: e reconheceram que eles andaram, estiveram com Cristo Jesus. A marca de Jesus estava neles, porque eles andaram com Jesus. Pastor Vilera falou algo interessante para mim. Ele falou assim: olha, se as circunstâncias te apertam, você tem que fazer como uma pasta dental, né, pastor Vilera? Você tem que fazer com uma pasta dental. Quando você aperta uma pasta dental, o que sai dentro dela? Um tubo, né? Você aperta o tubo, você não aperta. Quando você aperta o tubo da pasta dental, o que sai dentro dela? Pasta dental. Quando um cristão é apertado, quando ele passa por situações difíceis, como Pedro passou, naquele momento ele estava vazio, né? Ele não tinha o Espírito Santo, ele estava com medo. E saiu muito Pedro, saiu muito Simão naquele momento. Mas depois, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, apertaram ele de novo. Vocês vão apanhar, nós vamos prender vocês. Eles falaram assim: não importa, nós vamos amar ele, nós vamos obedecer a ele. E saiu Jesus, né? Então, quando o cristão é apertado, tem que sair Cristo dentro dele. Gostei dessa, pastor Vilera, muito bom. Ao verem a intrepidez de Cristo, Atos capítulo 4, verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e para mim também, nessa manhã. Nós estamos sendo confundidos com Jesus aí fora? As pessoas estão nos confundindo com Jesus ou com o capeta, irmãos? Quão parecidos com Jesus nós temos sido. Esses dias um irmão da igreja falou do irmão dele, irmão de carne, falou do irmão dele, que é mais novo do que ele. Ele é o irmão mais velho, estava falando do irmão mais novo. O André falando do Paulo Eduardo. Ele virou para mim e falou assim: pastor Carlinhos, quando eu leio as escrituras, quando eu vejo um filme de Jesus, quando eu estou meditando a palavra, quando eu estou ouvindo alguma coisa, quando eu vejo Jesus agindo, eu me lembro do meu irmão. Ele falou isso para mim. Eu me lembro do meu irmão. O meu irmão é igualzinho a Jesus. Eu fiquei tão alegre com isso. Um irmão falando do outro irmão, falando do meu irmão mais novo. As atitudes dele, o comportamento dele é igual a Jesus. Ele falou assim: sabe, pastor Carlos, às vezes a gente perde paciência, está discutindo alguma coisa, aí eu levanto a voz, aí ele fala para mim assim: ó, tá bom, André, depois então a gente fala sobre isso. Eu queria que ele brigasse comigo, eu queria que ele discutisse comigo. Ele fica caladinho e fala assim: ah, então tá bom, em outro momento a gente conversa. Pastor, e aquilo me deixa com tanta vergonha, aí depois eu ligo para ele e falo assim: me perdoa, me perdoa. Irmãos, como que é o nosso testemunho aí fora? Nós estamos parecendo com Jesus? Para nós experimentarmos o poder da comunhão, nós precisamos ser Jesus na vida do nosso irmão. Nós precisamos abençoá-lo, com a presença de Jesus nas nossas vidas, falar como ele falou, andar como ele andou, sentir como ele sentiu, ser como ele é, porque quem anda com Jesus se parece com ele. Deixa eu te perguntar, a minha e a sua postura nos denuncia como cristãos? Lá fora,
as pessoas nos confundem como cristãos, nós somos denunciados pela nossa forma de falar, de agir. As pessoas viram para você e falam assim: você tem algo diferente, o que você é? Você é um crente, você é um cristão? E pergunta para ele por que é, viu? Por que você está dizendo isso? Porque pode ser que ele fala para você assim, né? Principalmente alguns pastores lá de Araguari, né? Você não é pastor não, né? Eu falei: sou. Não, então não vou vender para você não, misericórdia. Pastores caloteiros, que compram e não pagam, mentirosos. Irmãos, que a nossa vida possa expressar o Senhor para as pessoas. Jesus falou assim: olha, os escândalos são inevitáveis. Jesus falou: não tem jeito de vocês orarem pedindo assim: Senhor, evita os escândalos. Jesus falou assim: ó, os escândalos são inevitáveis. Ele falou: mas ai daqueles que fizerem tropeçar os meus pequeninos. Ponto 5. Quem conhece a Deus, quem vive com Deus, quem tem comunhão com Deus, 1 João capítulo 2, dos versos 9 a 11, se puder projetar para nós, é o último ponto. Eu vou ler na versão revista atualizada. Aquele que diz que está na luz, ou seja, que tem comunhão com Deus, mas odeia seu irmão, na verdade até agora está nas trevas. Porém aquele que ama seu irmão, esse sim, permanece na luz. Nele não há nenhum tropeço, graças a Deus. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Você pode repetir a expressão comigo? Diga: não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então escute, quem não ama, e ao contrário disso, odeia seu irmão, não só não conhece a Deus, está nas trevas, mas escute o que eu vou falar para você: perdeu a visão. Perdeu a visão. Está fora do propósito. Perdeu a visão de Deus. Está nas cegas. Não entendeu nada. Está na obscuridade. Se você guarda no seu coração algum ódio, se você não consegue superar barreiras e amar o seu irmão, você e eu perdemos a visão. Mais do que isso, ele vai dizer no capítulo 3, se puder projetar, dos versos 14 a 18, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Consequência de estar na vida e não na morte, é o amor que sentimos uns pelos outros. Aquele que não ama, até agora permanece na morte. Misericórdia. Todo aquele que odeia o seu irmão, segura, irmãos, é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo nos deu a sua vida por nós, e devemos então dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, fechar para ele o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele fecha dizendo: você quer saber se você ama o seu irmão? Filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade, na prática, nas ações, no comportamento. Depois que terminar o acampamento, depois de terminar essa canção e celebrarmos juntos e de nos alegrarmos, eu quero que você faça atos proféticos aqui nessa manhã. Abrace o seu irmão, cante com ele, abrace a vida dele, abençoe a vida dele, diga: que bom que nós passamos esse tempo juntos. No ano que vem em Jerusalém, no ano que vem no acampamento Cristo Salva novamente, nós vamos estar juntos, nós vamos ter um tempo aqui de celebração, fechando essa ministração da palavra. Mas escuta, isso só não é amor.
O amor é o que acontece amanhã, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado e na próxima segunda. O amor é a expressão prática daquilo que Jesus fez por nós, entregar a nossa vida uns aos outros, é nos doarmos, é nos entregarmos, é nos rendermos uns aos outros, é não permitir com que os nossos olhos tenham descanso enquanto o nosso irmão está em tormento, é lutarmos, é batalharmos, é sermos com ele, é sermos como o escudeiro de Jonatas. Jonatas diz: vamos enfrentar a guarnição dos filisteus. Ele vira para Jonatas e fala: onde você for, estou contigo. É ser um com o irmão, de fato e de verdade, é subir a montanha com ele se for preciso, mas também descer os vales, é chorar no momento em que ele precisa de consolo, mas também é se alegrar com ele nas suas vitórias. A pastora Sandra até pregou esses dias que mais fácil do que se alegrar é chorar, porque choramos, porque entendemos que a pessoa está em fragilidade, e enquanto ele está frágil, me sinto melhor do que ele. Mas nos alegrarmos com a conquista dos nossos irmãos, significam que eles estão tendo projeção, e muitas vezes estão até à frente de nós. Nos alegrarmos com o sucesso dos outros é mais desafiador do que chorarmos com as tristezas uns dos outros. Então o Senhor quer que nós possamos amar uns aos outros, não só com palavras e com línguas, não só com expressões bonitas, mas todos os dias, de fato e de verdade. Você pode ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus.